Salve, galera! Sejam muito bem-vindas e bem-vindes ao podcast Praxis Preta, o podcast para você que, assim como nós, também quer denegrir o serviço social. Afinal, se a coisa tá preta, a coisa tá muito boa, né? Eu sou a Priscila Lira, eu tô aqui com as minhas companheiras Daniela Augusto, Salve, meu povo! tô aqui também com a Ayla Santos. E aí, gente? E esse é um primeiro episódio de uma série de entrevistas que a gente vai fazer com mulheres negras e assistentes sociais, que a gente sabe, né, que historicamente no Brasil, na academia e na nossa profissão não é diferente, né, foram invisibilizadas, né? Então a gente pede licença para vocês, né, para a gente entrar no seu espaço, compartilhar com vocês as nossas reflexões. E hoje a gente tem o imenso prazer de estar aqui refletindo junto com a gente a maravilhosa professora doutora Renata Gonçalves. Eu vou falar um pouquinho só do currículo dela, porque né, senão eu vou ficar um tempão aqui falando, né, de toda a trajetória dessa profissional maravilhosa. Então, Renata Gonçalves, ela tem formação em serviço social aí eu vou gastar um idioma que eu nem tenho, né, que é Institut, me corrija aí, Rê, depois, Cardin, na Bélgica, é doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, é professora da Universidade Federal de São Paulo, no campus da Baixada Santista, é coordenadora do Núcleo de Estudos Reflexos de Palmares. Atualmente, suas pesquisas concentram-se nas análises da imbricação de gênero, raça e classe, com especial atenção para a questão racial no serviço social. Também estuda feminismos negros e intelectuais negras. E aí, né, não posso deixar de falar que também, né, faz parte também da minha trajetória, porque ela foi a minha professora e minha orientadora no programa de pós-graduação da Unifesp. Então, as nossas trajetórias se encontram aí, né? Então, Renata, seja muito bem-vinda ao Praxis Preta. Bom dia a todas, todes, todos. Bom dia, Priscila, Ayla, Daniela. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, né? Um privilégio muito grande, uma grande satisfação. E queria começar primeiro pedindo licença, né, às minhas mais velhas, a todas essas mulheres que vieram antes de nós e que construíram uma trajetória e que estão aí passando o bastão, né, para gente. E vamos nessa, parabéns pela iniciativa, estou muito feliz com esse projeto de vocês, né, tão fundamental na nossa área. Antes, né, quem está ouvindo a gente se faça essa pergunta, né, mas por que a professora Renata Gonçalves, né? E a gente já responde para vocês que temos uma convergência, né, do porquê a professora Renata, porque afinal, nós três do podcast, quando nós entramos no programa de pós-graduação Serviço Social e Políticas Sociais no campus da Baixada Santista, né, da Unifesp, quando a gente entra nesse programa, a gente já se depara, né, com a professora Renata. E para nós que a gente tinha esse espaço como um espaço inacessível, distante da gente, impossível. E aí aí eu falo, né, principalmente do meu lugar, né, enquanto mulher negra, eu chegar nesse espaço com uma insegurança, se perguntando se esse espaço era um espaço para mim, e aí se deparar com a professora Renata Gonçalves, só dela estar naquele lugar, dela com a identidade dela, né, isso já acolhe a gente, já é uma referência, e isso conforta no sentido de que, olha, tem uma igual a minha aqui também, né? E isso é muito importante, essa representatividade, né? Então, por ela ser uma mulher negra, mestra, doutora, professora numa universidade pública, que a gente sabe todas, né, as problemáticas que existem de desvalorização da docência e tudo mais. Então, a gente tem em comum, né, essa indicação da professora Renata Gonçalves, por ela ter sido uma referência para nós nesse momento que foi comum para nós três, que é estar no programa de pós-graduação da Unifesp. E aí a gente já começa, então, essa rodada, né, de perguntas, perguntando, Renata,
Quem é a Renata mulher, mãe, companheira, filha? Quem é a quilombola Renata? Opa, nossa justificativa é emocionante, né? Eu demorei muito a compreender esse papel que eu acabo desempenhando, né? Sendo docente numa universidade pública e do porte da Unifesp, né? Isso cabe para graduação e mais ainda para pós-graduação, porque de fato é um espaço que a gente precisa conquistar e colocar ali as nossas referências, né, as nossas preocupações e ocupar de fato esse espaço. Então, quem é a Renata Gonçalves, assim, né? Eu diria que eu estou num momento de muita reflexão, inclusive, sobre isso, né? Eu tenho falado em vários lugares onde, melhor dizendo, nos lugares onde eu tenho falado, eu tenho chamado a atenção para isso, né? E eu tenho me descoberto recentemente uma mulher quilombola, né? Primeiro, a descoberta de ser mulher negra, que é algo que eu sempre soube que era, minha identidade sempre foi de uma mulher negra, mas de uma pesquisadora negra, pesquisando as relações étnico-raciais. Isso é muito recente, recente nos últimos 8 anos, né? E tem uma relação direta com a Unifesp, uma relação direta com a chegada massiva de estudantes negros na universidade, né? E que me fizeram refletir sobre a necessidade de colocar no centro das minhas preocupações teóricas, metodológicas, a questão racial, né? Sentir o racismo, vivenciar a desigualdade racial no Brasil, é óbvio que sempre convivi com isso e resisti ao racismo ao longo da minha trajetória. Mas uma coisa é você vivenciar o racismo, a outra é você tentar compreender o que é o racismo, porque ele existe numa perspectiva de enfrentamento e de superação. Isso é muito recente, né? Então eu sou muito grata a um grupo de estudantes da turma, acho que de 2012, e principalmente eu vou citar nomes aqui, a Brenda Barbosa, ela sabe disso, né? Que hoje é a nossa estudante de mestrado. Ela foi estudante de graduação na Unifesp dessa turma, o Damiso Faustino também. Então, eu diria que os dois são os grandes responsáveis por essa mudança, que tem uma relação direta com uma aula que eu dei sobre metodologia e coloquei todo mundo na rua, a irresponsabilidade, né? Porque eu fiz isso de dia e de noite. Mas para conhecer o bairro onde a gente estava chegando, né? Que é a Vila Matias, e a gente não sabia o que era aquele espaço, por que a Unifesp estava ali e a história do bairro. E foi muito interessante, assim, né? Porque a gente conhece um pouco da história de Santos, da história abolicionista, mas a gente não sabia que a gente estava no coração da história da abolição, né? Da Baixada Santista. A rua Silva Jardim é o nome de um abolicionista, né? Que a gente pouco sabe sobre isso. As histórias, né, das camélias que existiam ali na região para que as pessoas, né, escravizadas, trabalhadoras escravizadas que estavam em fuga, pudessem sentir o cheiro da flor camélia e se refugiar na casa onde tinha uma camélia, porque ali morava um abolicionista, né? Então, a Unifesp, o campus, a unidade central da Unifesp, ela está no coração da história da abolição de Santos, eu diria do país, né? E aí a gente, para além disso, a ideia era que todo mundo fizesse, né, uma observação para compreender o que era aquele bairro. Então a gente se deparou com terreiros de candomblé, né, com várias tradições da cultura negra que a gente só passando pela rua não se dá conta, né, dessa presença. Uma igreja cuja santa, né, é uma mulher negra, foi uma mulher negra, que é a Santa Baquita, que fica ali do lado também. E aí o pessoal voltou para a sala de aula assim, né, muito mexido com tudo que tinha descoberto, e para além disso a questão da vivência do racismo no interior da universidade, né? Porque a gente chegou,
Uma coisa é chegar, a outra é permanecer nesse espaço que é tão violento, né? A universidade é um dos espaços mais elitizados do nosso país, ainda hoje, né? Apesar de mudanças significativas que a gente observa, a universidade ainda é muito, né, violentamente racista, machista, homofóbica, né? É uma violência muito forte. Então a gente teve também que aprender a lidar com tudo isso. Vou falar mais disso depois, né? Porque isso então fala dessa Renata que é pesquisadora negra, que se reconhece enquanto tal, né? E da importância de caminhar nessa direção. Mas aí, ao fazer isso, e aí é muito interessante, né? Porque eu me redescubro, principalmente lendo a Beatriz Nascimento, aí eu me redescubro como uma mulher quilombola mesmo, né? De uma vivência quilombola. Porque aí, quando eu olho para minha infância e adolescência, mas principalmente a infância, né? Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade extremamente conservadora, que é a cidade de Araçatuba, né? Nasci em 1970, então morei num bairro, o bairro onde eu nasci, era um bairro praticamente rural, assim, né? Tô aprendendo mais sobre esse bairro recentemente por causa da Beatriz até. E aí, com uma vivência muito forte, eu sou a primeira neta, primeira sobrinha, primeira filha dos amigos dos meus pais, né? Então, eu nasci quando meu pai tinha 18, minha mãe 18, meu pai 20 anos. Então, eu sou a primeira tudo, assim, né? Então, nesse sentido, fui muito cuidada, muito querida, muito... E eles tinham uma vivência muito coletiva, muito comunitária, assim, né? De tudo fazer junto, não existia ainda os embalos de sábado à noite, né? As discotecas e etc. Então, eles faziam, na época se chamavam brincadeiras, que era colocar música na vitrola, juntar os amigos para dançar no terreiro, dançar no quintal, né? E aí regada a muita caipirinha, cerveja era algo muito caro e muito difícil, né? Um dia vocês façam um estudo aí sobre a chegada da cerveja nas classes populares, né? E na classe média também. Faltava cerveja, o pessoal marcava festa tal para fazer um churrasco, etc. E na hora de comprar cerveja não tinha, ditadura militar. Esse é o tema da Ayla. Então, eu me lembro de muita caipirinha. Numa dessas, acho que com 3 anos de idade, eu tomei o meu primeiro porre, né? Porque festa com criança, aí aconteceu alguma coisa com alguém que todo mundo sumiu e eu fiquei, né? Porque eu tava acho que dormindo, provavelmente, e aí achei os copos, fui esvaziando o copo de todo mundo, porque docinho, olha o perigo. Minha mãe disse que eles saíram assim por 5 minutos para alguma coisa que aconteceu na casa da vizinha. Quando eles voltaram, eu tava sem roupa, jogada em cima da cama, assim, e todos os copos vazios, olha o perigo, né? Mas então eu tenho me descoberto como uma pessoa quilombola por essas experiências, assim, né? Minha avó contava histórias pra gente, eu morria de medo depois, as histórias de assombração. Meus tios saíam para... Eles falavam assim, ó, nós vamos buscar milho. Essa coisa de buscar milho era pegar milho no quintal de algum fazendeiro lá da região, né? Aí traziam, as mulheres faziam, tinha uma divisão sexual do trabalho, né? Obviamente, essa era a parte mais difícil. Mas aí as mulheres faziam, se sentavam para ralar o milho para fazer curau e pamonha e etc. Acho que elas não gostavam de fazer pamonha por algum motivo, que eu não me lembro qual é. E então tinha aquela coisa de contação de histórias, né? De compartilhar as vivências, e a gente, crianças, a gente ficava em torno disso no quintal. Então a minha experiência com os quintais, como a Beatriz Nascimento fala na obra dela, a minha experiência com o quintal é muito forte, né? E aí, por conta da Beatriz e das reflexões que eu tenho feito, eu tenho voltado pro meu quintal, né, que são as minhas tias. Aí eu falo isso, me emociono, porque eu perdi uma tia o ano passado e perdi outra agora, né, no início do ano.
As tias de... A primeira é a irmã do meu pai, que dessa presença mais do quintal, e a segunda irmã da minha mãe foi agora em janeiro, né? Mas aí tenho voltado, a pandemia atrapalhou bastante, né? Porque a gente estava num movimento de conversar com as tias, de compreender, e elas estavam gostando dessa ideia, né? Mas aí veio a mais velha que morreu, que é a que tem o quintal mais lindo que tinha, né? O quintal mais bonito, que é o quintal que permaneceu da minha infância, com árvores, com o restante, com aquela ideia de progresso, cortou as árvores, colocou cimento para facilitar a limpeza e tudo mais, e agora compra fruta na feira, no supermercado, e antes a gente colhia no pé, né? Então eu tenho essa, essa trajetória, assim, né? Venho dos meios populares. Minha mãe foi operária praticamente a vida toda. Hoje ela e meu pai têm, hoje, faz mais de 20 anos, eles têm um comércio, são comerciantes, eles têm uma lanchonete, vivem disso, né? Mas é ainda muito difícil, porque se eles não trabalharem, eles não têm como se sustentarem, já estão com uma idade não avançada, porque eles são muito jovens. Mas eu diria que castigados pelo trabalho, né? Trabalharam a vida toda. Minha mãe trabalha desde os 9 anos de idade. Então, com 9 anos de idade, ela foi ser empregada doméstica, porque o pai morreu e a minha avó, foi quem cuidou de mim a vida toda, né? Minha avó tinha uma ferida na perna que impossibilitava ela de trabalhar. Minha mãe era mais velha. E aí ela, com 9 anos, teve que sair para trabalhar. Então, desde os 9, ela trabalha e a gente tenta colaborar como pode, mas eles simplesmente, nesse momento, não aceitam, né? Para eles aceitar que a gente possa cuidar financeiramente deles, né? É como se eles estivessem já incapacitados, né? Então essa ética do trabalho é muito forte na vida deles. Nossa, falei de um monte de coisa aqui. Mas então é isso, acho que a minha trajetória tá nesse momento que eu acho que é circular, assim, né? E cada vez mais, que acho que isso tem uma relação com, com o fato de eu ter me aproximado do marxismo, de eu ser marxista, e a gente precisa melhorar essa relação, né? Porque acho que dentro do marxismo, durante muito tempo, a gente teve uma dificuldade muito grande de aceitar as nossas relações familiares, né? E achar que a nossa família, as famílias de um modo geral, eram consideradas famílias burguesas, né? E para mim é um equívoco muito grande, porque de fato a gente não escolhe a família em que nasce, há famílias com as quais a gente precisa romper, mas no meu caso não acho que seja isso, né? Então acho que eu me distanciei muito das minhas tias, principalmente. Dos meus tios eu não tenho muita saudade, não. Aliás, eu brigo com eles até hoje, com muitos deles. Mas com as minhas tias, acho que por conta desse cuidado, né, acho que é fundamental eu compreendê-las e ao mesmo tempo estar perto, né? São as minhas referências primeiras, assim, minhas tias, minha mãe, e aí essa ruptura ela não faz sentido, né? Acho que a gente toma como modelo um referencial teórico e tenta esmagar a realidade, né? Quando na verdade a gente precisa compreender a realidade a partir dela, dialogando com a teoria, mas acho que a teoria ela não tem que se impor, né? De uma forma assim tão abrupta e eu acho que a gente precisa, no interior do marxismo, lidar com essa relação com a família, né, com as chamadas relações identitárias, que ainda é um problema dentro do marxismo, enfim. Então eu acho que foi isso que num primeiro momento me distanciou, né, e agora eu acho que preciso voltar. E eu acho também essa teorização, né, da família, às vezes para a gente é um pouco mais distante, porque a gente, enquanto família preta, a gente sabe que isso para a gente é muito importante do ponto de vista
desse passar o bastão, né? Então, para a gente estar aqui hoje e ter superado algumas coisas, ocupar outros espaços, né, que essas nossas não ocuparam, mas que elas também foram fundamentais, né, pavimentaram um alicerce, seja desse cuidado, desse afeto, né, desse quintal, para que a gente pudesse tá um pouco mais fortalecida hoje para ocupar esse espaço, né? Então não deixa de ser também essa transição para a gente ir avançando, né? E eu também queria falar que essa parte dos copos da cerveja também muito me representa na minha infância. Você também, Dani? Sim, eu fui ouvindo e me identificando demais, assim, com a história da Renata, porque eu não fui a primeira, mas fui a caçula. E eu cresci na Baixada, né? Eu nasci em Santos, minha família morava no Guarujá. Minha mãe é santista, casa, vai pro Guarujá, mora ali em Vicente de Carvalho, tem uma separação bem conflituosa, né, com o pai das minhas irmãs e vai para a periferia de São Vicente, né? A história dos quilombos aí. Eu não sou filha do primeiro casamento da minha mãe e nem do segundo, porque ela só casou uma vez, mas vim aí a reboque depois. E minha mãe ia muito à praia, né? Na Baixada, praia. E em vez de eu virar um copo de conhaque, eu virei o de caipirinha, Renata, e acabei com a praia da minha mãe, né? Então eu era o motivo da brincadeira também, né? Minha mãe tava com um namorado dela na praia, a gente tava no quiosque e foi isso. 1 minuto de descuido, eu virei o copo de caipirinha do namorado da minha mãe. E acabei com o passeio, acabei com a praia e a minha vida inteira eu escutei essa história, né, da Daniela. Fora as espuminhas do copo de cerveja depois, aquelas coisas que a gente que cresce, né, no meio, né, da família extensa e com muita gente circulando em casa, essas coisas vão acontecendo e eu super me identificava. E muito me emocionei quando você fala da história de Santos, né? Porque eu também me formei na Universidade de Santos, na Católica, lá na Unisantos, e ali na Conselheiro Nébias, né, muito próxima da Unifesp hoje, e nunca, né, eu me formei há 20 anos atrás, e nunca que a gente teve a possibilidade de imaginar, né, que esse território ali, tão próximo ali da travessia das balsas, das catraias, né, é uma região cheia de cortiços também, que ainda, né, permanecem na região. É um território tão importante para a história da cidade, né? O Santos fica muito voltada para o mercado do café, né? Então ali o que é importante? É o centro, é a parte de importação e exportação do café, o tour turístico é feito ali, né? E essas regiões mais como que eu posso dizer, não é periférica, mas é menos prestigiada, a história é apagada. E isso me emocionou demais quando você fala, porque eu também frequentei ali a Unifesp, né, durante o mestrado, viu, Priscila? A Renata também foi minha professora, por sinal, né? E minha também, história... tá? Então, essa história de Silva Jardim não me ocorria, né? Desconhecimento total. E fiz a travessia da Catraia inúmeras vezes, né? Andei ali pelaquela região inúmeras vezes, porque para ir a Vicente de Carvalho, meu pai gostava muito de ir de Catraia, eu morria de medo, mas ele não, enfim, eu tinha que ir, era pequena. E essa história, né, esse apagamento, ele é muito cruel, né? Olha só, eu tô com mais de 40 anos, mais de 20 anos de formada, sou nascida, criada, toda a família da Baixada Santista, e aí venho ter contato com essa história nesse momento. Então, gratidão, viu, por ter partilhado aqui, tô bastante emocionada. Quero te dizer que a gente fez um pouco da leitura da sua produção acadêmica. E tem uma pergunta que a gente queria te fazer muito, né? E já começar a esticar mais essa prosa. Por que que a questão racial é o nó da questão social, Renata?
Questão complexa, né? Assim, e aí é interessante porque a gente está agora fazendo a editoração, diagramação, sei lá como é que a gente pode chamar, dos anais do simpósio, primeiro simpósio Serviço Social e Relações Étnico-Raciais, que fico muito feliz de ter impulsionado esse simpósio, né? Depois a gente fala disso. E aí, eu não olhei todos os textos ainda não, mas eu fiquei muito surpresa e de uma forma muito grata, né, a isso, é que esse texto ele tem sido lido por muita gente, assim. A maioria dos artigos, né, até porque o simpósio é sobre relações étnico-raciais, tem o texto, cita, né, esse texto no Mato Grosso, no Espírito Santo, em Pernambuco, o texto foi lido, está sendo problematizado, né? Nada comparado ao texto da Márcia Eurico, que é impressionante como é unanimidade nacional, né? Mas, assim, eu acho que foi importante essa reflexão, né? E trazer a discussão para os fundamentos mesmo, né? Que acho que a grande questão para mim é que o serviço social, né, toma a questão social de uma forma correta como a expressão mesmo da relação capital e trabalho, né? Então a questão da desigualdade, a questão da miserabilidade em que os trabalhadores são jogados, né, com o advento do capitalismo, né? Com o capitalismo acho que isso fica mais evidente. Nesse texto eu faço uma provocação que é a questão racial no Brasil, e eu acho que em outros lugares onde houve escravidão, mas o texto, né, tá tratando da formação social brasileira, então eu estou colocando como a questão racial, ela antecede e ao mesmo tempo ela vai moldar aquilo que a gente conhece como sendo a questão social, né? E essa foi uma forma que eu encontrei de chamar a atenção para o fato de que não dá para a gente analisar, né, as determinações sociais, os determinantes sociais, ou pensar a classe social, inclusive a luta de classes, sem levar em consideração as relações raciais no Brasil, porque esse tem sido um grande equívoco, né? E nesse sentido, quando a gente olha para a trajetória do serviço social brasileiro, claro, todo mundo já sabe, nasce conservador, né? Aliás, a gente tá fazendo o livro daquelas lives que a gente fez sobre marxismo, o movimento antirracista e tal. E aí eu estou tentando problematizar isso na gênese do serviço social, né? Pegando a questão das mulheres negras, mas essa é parte da mesma história, mas a gente fala num outro momento. Então o serviço social nasce conservador, né? Profundamente conservador, racista, né? Flerta com a versão do nazismo aqui no Brasil, que é o movimento integralista, e passa ao largo do ponto de vista de uma reflexão mais aprofundada, né? Tendo aí uma exceção que a Priscila conhece bem, já nos anos 40, com a Maria de Lourdes no Nascimento, mas a profissão em si passa ao largo da discussão racial, do debate racial. Não é que ela passa ao largo, é que ela tem ações que são racistas, né? Quando a gente examina, por exemplo, e ficou muito visibilizado, ou pelo menos está disponível para quem quiser ver, aquele documentário Menino 23, né? Em que você tem um educandário, e a gente sabe que ali a gente está no surgimento, né, como é que eu diria, na organização do surgimento da profissão enquanto tal, né? E aí você tem um educandário que simplesmente deixa que 50 crianças, todas negras, né, sejam levadas por uma única família, né, que era uma família de industriais e tal.
E nunca se perguntou por quê, o que ia fazer com essas crianças, né? E aí tem cenas disponíveis, inclusive no documentário do Getúlio Vargas com esse industrial, né? Visitando o educandário, inclusive. Então, 50 crianças negras que são levadas e que vão ser torturadas mesmo, né? Numa fazenda integralista, nazista, que produz o símbolo do nazismo e etc. Então, o serviço social, embora não tenha feito a discussão, e até porque não fez, está na base da reprodução do racismo, né? Mas o discurso que a profissão vai levar, vai ter, é aquela que prevaleceu na sociedade toda, que é a ideia de que no Brasil existia uma democracia racial, né? Então vejam como é confortável, né, e cai bem dizer que no Brasil há uma democracia racial, quando na verdade você está ajudando, né, a perpetuar, está reproduzindo, né, o racismo cotidiano. Então, nesse sentido, e aí é um debate que é importante, né, é o de chamar a atenção para o quanto a questão racial foi negligenciada e o quanto ela é fundamental para a gente compreender a questão social no Brasil. Não dá para falar de questão social sem levar em consideração a questão racial, né? Desde sempre. O texto que vocês mencionam é um texto em que eu estou problematizando a gênese da profissão, né? Os anos 30 e a dificuldade, inclusive, que o Partido Comunista teve de lidar com a questão racial, porque achava que o problema ele era social, ele era econômico e não era racial, né? Eu cito isso, preciso ouvir um representante, né, do Partido Comunista Russo à época, já era soviético, para perceber que os negros estavam nos trabalhos, executando os trabalhos mais precarizados, né? E para dizer, mas como assim, né? Isso é racismo, no momento em que se está discutindo a questão, se chamava questão negra, né? Pela América Latina todinha, pelas Américas, né? E era uma discussão que já se fazia, inclusive, né, do partido com os movimentos africanos, né? E aqui no Brasil simplesmente se dizia, não, mas aqui não tem um problema racial. Não existe um problema do negro no Brasil. O problema aqui é da classe trabalhadora. E o serviço social acho que perpetua isso, né? Até muito recentemente. Claro que dos anos 80 para cá, mais para o final dos anos 80, começa a haver uma problematização na área, mas mesmo muitas discussões e tomadas de decisão, elas permaneceram no papel, né? Então, essa mudança no serviço social, na tentativa de encarar de frente, né, a questão do racismo, encarar de frente as relações raciais, ela é fruto também, eu tenho certeza disso, da chegada massiva de estudantes negros na universidade, que começaram a questionar por que a gente não está aí, né? Cadê os nossos autores negros? Cadê os temas? Cadê, né? Enfim. E isso está fazendo com que, do ponto de vista da formação, os professores, né, docentes, tenham que se mexer, né, e correr atrás do prejuízo, aqueles e aquelas que estão, como é que eu diria, que tentam pensar nessa perspectiva mesmo da transformação social, né, porque tem aqueles e aquelas que estão simplesmente acomodados, não é com eles, com elas, e pronto, acabou, e não estão dispostos, né, então com esses aí acho que é um pouco mais difícil. Então a ideia do texto, a reflexão que eu estou trazendo lá é essa, né, de que não é possível analisar a questão social no Brasil se a gente não levar em consideração as relações raciais, né? Fundamentalmente o racismo e o racismo com o qual a profissão lidou na perspectiva da reprodução mesmo, né?
não seria diferente num país racista como o nosso. O serviço social só poderia ser racista também, e levando em consideração a origem da profissão, né? E mesmo quando tem a virada, e eu preciso estudar um pouco mais isso, né? Então o que eu vou falar é irresponsável, mas eu acho que já posso dizer que mesmo quando houve a virada, a questão racial passou ao largo, né? E foi fundamental a aproximação com o marxismo, se ligar, né, e se manter coeso com os movimentos sociais da época. Foi fundamental o momento de luta pela abertura. A gente estava numa ditadura militar, né, com consequências gravíssimas para a classe trabalhadora, então foi fundamental, essa dinâmica foi essencial. No entanto, a discussão sobre as relações étnico-raciais, elas simplesmente foram negligenciadas, né? Renata, acho que esse texto, né, ele toca em muitas feridas, né? Eu acho que na profissão, assim, e é muito importante, assim, ver como você construiu, né, essa questão que há, de fato, um reconhecimento, né, e um estudo, já tem bastante acúmulo em relação à questão social vinculada à gênese da profissão. Entretanto, a gente vê que, se for considerar, né, a formação social do país, a constituição do próprio proletariado, né, que você traz no texto, né, a reserva da reserva, né, então, e a gente vê que a questão racial é super imbricada nesse processo e ainda muito pouco estudada, né? E aí, diante disso, a gente queria te perguntar, esse texto é uma resposta para quem? Então, depois vocês ouçam lá o podcast da André, que eu acho que ela fala isso também, né? Eu acho que, em alguma medida, acho que a primeira resposta é para as questões que eu formulo, né? Então, acho que eu precisava compreender um pouco isso e vou formulando algumas questões. Nesse processo, a gente acaba tendo como interlocutores as referências da profissão, né? Os grandes gurus aí, né? Da profissão. Que agora, quando a gente examina a produção mais recente desses autores e autoras que eu critico, também já abordam, né? Também já trazem aí as reflexões sobre as relações étnico-raciais, né, as relações de gênero, que eu acho que é fundamental também, né, pensar a divisão sexual do trabalho no interior da profissão, ou para pensar a formação social brasileira mesmo, para pensar a classe trabalhadora, pensar o perfil da classe trabalhadora, pensar a tarefa, né, de classe. A gente precisa levar em consideração, já que a gente fala de totalidade também, a gente precisa compreender que a classe trabalhadora não é branca, eu ia dizer, ela não é só branca, né? Ela não é branca, ela não é europeia, ela não é masculina. Você tem uma presença feminina muito forte, negra, né? Que a gente precisa levar em consideração. Então, acho que nesse sentido, o texto é uma resposta a inúmeras questões que vêm sendo colocadas, eu diria, de forma mais contundente dos anos 80 para cá, né? A gente teve aí autores que foram solitários nesse processo, solitárias, fundamentalmente foram as mulheres negras que problematizaram. Então, nesse sentido, eu estou tentando dialogar com elas e construir com elas essa resposta. Eu não sei se é resposta, eu acho que é reflexão ainda, né? São indagações, são provocações, acho que são umas cutucadinhas aí, né, em alguns autores que eu acho que estão problematizando, né? Eu fico muito feliz, que óbvio que isso é resultado de todo um processo, né, que vem sendo construído já há bastante tempo, mas que quero insistir, que tem como protagonismo, né, essa coisa de questionar os estudantes, né, e as estudantes do serviço social dos últimos anos, assim, né, porque eles têm construído questões e problematizado, né,
a própria formação, os nossos currículos, né? Acho que efetivamente entram na ordem do dia por conta dessa discussão, que vem sendo problematizada, né? Mas não, como é que eu diria? Mas não colocada em prática, né? Agora a gente está num outro movimento que é colocar em prática as reflexões que já estão nas diretrizes curriculares da ABEPS já há bastante tempo, né? Mas cadê a sistematização, né, no cotidiano, no dia a dia? Então agora a gente tem a força do movimento estudantil, né, que acho que tem nos ajudado também, tem provocado questões importantes. Então acho que o texto ajuda a formular novas questões. Ayla, ele não é uma resposta, assim, né? Eu acho que eu trago ali algumas referências que nos ajudam a compreender esse processo, mas a gente precisa avançar muito mais, né? E avançar com essas pessoas que estão dispostas a fazer essa problematização e avançar, né? Eu acho que nós estamos nesse momento em que é possível o diálogo, em que vários cursos, né? Eu estou pensando ainda do ponto de vista da formação, mas a gente pode pensar as entidades também, né? Que têm problematizado, que está correndo atrás. Eu acho que a gente tem uma tarefa. Eu sempre trago a Nilma Lino Gomes, né? Que vai falar da tarefa educativa do movimento social, do movimento negro, né? É pesado, pesa. Tem gente que fala, eu não quero mais ser, como é que eu diria? Ser referência para ninguém, ou ficar educando quem quer que seja, né? Mas se não for a gente, quem é que será? Quem é que vai fazer isso, né? Que eu acho que isso significa fazer trabalho de base, né? Discutir, assim como a gente faz trabalho de base numa perspectiva, né, de organização da classe operária, eu acho que permanece esse trabalho de base trazendo para a discussão as nossas histórias, as nossas origens, né? Esse racismo ele é muito perverso, ele é muito cruel, porque ele elimina, aniquila a nossa cultura, né? Nossa cultura religiosa, né? A nossa cultura musical e tudo mais, né? Então é fundamental esse trabalho de base até para que a gente consiga sobreviver, né? Num período que a gente está vivendo agora, na pandemia deu uma diminuída, né? Até porque as casas não estão funcionando, mas os terreiros de candomblé, né, vinha numa escalada de apedrejamento, né, de violência mesmo, né, de pessoas destruindo um território sagrado, e tem uma relação direta com o racismo, né? Então, voltar para essa reflexão é voltar para a compreensão da nossa própria história. Por isso que é fundamental que a gente discuta na nossa profissão, né, que a gente possa discutir a história da África, a história do negro no Brasil, né, discutir cultura brasileira e por aí vai, né, que é no sentido mesmo de abordar a nossa própria história e não a história oficial, né, que nos coloca num lugar de subalternidade. Aí, de novo, a Beatriz Nascimento é genial, né, quando ela fala que chega da gente ficar discutindo a história do escravo no Brasil, né? A gente foi mais que isso, nós fomos quilombolas, a gente construiu comunidades de resistência, né? A gente está aqui hoje. Então, a história do negro no Brasil não se resume, não se reduz à história da escravidão na condição de escravo, né? Durante a escravidão todinha, a gente teve inúmeros levantes, né? Inúmeros... O Brasil todinho era território quilombola, e isso não aparece na história oficial. Então é disso que ela está falando, né? Nós somos muito mais que isso, nós temos muitos heróis e heroínas, né? Nós não somos um povo subalterno, né? Que é a condição do... Né? Isso mexia muito comigo, um livro de história, acho que na 5ª série.
como a gente dizia antes, que era aquele que apresentava o índio como preguiçoso e o negro como dócil e apto ao trabalho escravo, né? Uma coisa assim absurda para uma criança de quantos anos na quinta série? 9, 10 anos, né? Ler. E muito difícil. Então a gente precisa reescrever os livros, né? Não só de história, mas quando a gente pensa em história da filosofia, quantos filósofos, né, que são as nossas referências de liberdade, igualdade, fraternidade, foram coniventes com a escravidão. Aliás, tinham escravos, né? Então a gente precisa, acho que quase que reformular a história da humanidade, assim, porque ela foi contada pelos chamados vencedores, né? Brancos europeus. Renata, isso que você está colocando agora, eu acho que em relação. Pode não ser uma resposta, talvez, intencional, né, subjetiva, mas eu acho que ela gerou, né, o seu artigo, as suas reflexões, elas geraram respostas objetivas, né? Por exemplo, ainda mais agora você falando sobre essa questão dos currículos, essa construção do imaginário, quando não se tem a participação do negro na produção do conhecimento, né? E aí isso me marca no sentido de, por exemplo, eu demorei muitos anos depois de formada para me sentir à vontade, confortável de ingressar num processo seletivo do mestrado, porque o que era possível aqui em São Paulo, que seria o mais próximo de nós, seria a pós-graduação da PUC São Paulo, e sempre que eu via lá as referências para estudar a prova para ingressar no mestrado, eu não me reconhecia naquelas referências, porque o que eu queria estudar há muitos anos atrás sempre foi voltado à questão racial, e eu não via aquele espaço como um espaço que iria acolher a minha pesquisa, porque eu não via referências, né? Então, pelo menos nos editais que eu, né, pude observar, eu não me senti representada e para mim era muito nítido que não era um espaço ali para mim de pesquisa. E aí, no ano passado, em 2020, eu vejo esse artigo, né, seu sobre o nó da questão racial já nesse processo seletivo. Isso para mim, eu falei, gente, a gente está avançando. Isso é uma resposta, né? Então, hoje, essa outra galera que vai abrir as referências bibliográficas, o que eu tenho que estudar para ingressar nesse programa e já ver ali um texto sobre a questão racial, isso é muito simbólico, isso é muito, muito importante, mérito, é fruto dessa tua reflexão. Então, tá reverberando, né? Tá gerando respostas muito positivas, isso é muito legal, né? E aí, pensando um pouco essa questão do nosso espaço, as nossas escolhas, aí a gente queria também perguntar para você como você se achou no serviço social, como foi esse processo de escolha, por que o serviço social? Nossa, isso me leva lá para quase final da adolescência. Eu acho que, antes de falar disso, né, acho que é importante a gente dizer, né, que acho que são os espaços, né, principalmente o GTP, que a gente chama de opressões, que tem provocado essas mudanças significativas na formação, né? Hoje, se a gente olha, sei lá, de 2018 para cá, acho que tem uma mudança maior, né? À exceção da revista Temporalis, que eu acho que já publica um dossiê em 2014, salvo engano, com um dossiê sobre... Acho que o título é o próprio nome do GTP, e aí você tem artigos, né, sobre as relações étnico-raciais, mas não apenas. Mas de 2018 para cá, a gente tem inúmeros dossiês, né, de várias revistas sobre relações étnico-raciais. Então, acho que tem antes de 2018 e 2018 para cá. E o meu texto tem a grata... não sei, foi muito feliz de estar nesse meio, né? Que foi publicado. Era a virada que a gente chama virada racial, né? No serviço 2018. social. Por coincidência, e é por coincidência mesmo, porque eu não me lembro de nenhuma reflexão dentro da profissão sobre os 130 anos da abolição,
né? Mas eram 130 anos. Eu começo falando disso no texto, né? Mas 2018 você tem Serviço Social e Sociedade, Catálises, né? E aí depois outras vieram e eu acho que os últimos dossiês que eu vi foram publicados em 2020 pela Em Pauta, né? E deve ter tido outros aí nesse processo. Mas o que eu estou dizendo é que a gente já tem, em pouco tempo, um número significativo de produção, né, da profissão sobre relações étnico-raciais. E agora, com os anais do simpósio, eu acho que vai dar um boom e vai ser uma referência, porque os textos realmente estão muito bons, fruto de pesquisas sérias, né? Então, eu queria falar isso antes de abordar a questão que você colocou. Escolher o serviço social tem a ver com a minha trajetória de militante lá em Araçatuba, né, no interiorzão de São Paulo, porque eu, aos 14 anos, me tornei parte de um grupo de jovens ligados à teologia da libertação, né, na periferia de Araçatuba, numa comunidade, como a gente chamava, né, então você tem o centro, onde costumam ficar as catedrais ou as igrejas centrais, e depois você tem as comunidades, né, com suas capelas. E aí eu passei a fazer parte, fui convidada para ir a uma reunião e comecei a me interessar pelo grupo de jovens, acho que com 14 anos. E sou muito curiosa, né? Quando alguém fala uma coisa, eu quero entender. Alguém, num determinado momento, falou do comunismo, porque tinha uma pessoa mais velha lá que acompanhava a gente, que se tornou um grande amigo, hoje ele é padre. E aí eu falei, bom, o que é comunismo, né? Eu nunca tinha ouvido falar. E aí a gente começou a discutir, conversar sobre comunismo, etc. Num dado momento alguém falou, tem o fulano, que é o Antônio Foulquito, que pode vir dar uma palestra pra gente, né? O Foulquito foi um personagem importantíssimo na cultura alternativa de Araçatuba, porque ele criou uma biblioteca, uma livraria, que era também um bar, né, chamado Raízes. Claro que não deu muito certo, mas a gente se divertiu durante um bom tempo lá. Não deu muito certo financeiramente. E aí ele foi para a igreja, o espaço da igreja, né, da capela, falar sobre comunismo. E nesse dia, eu acho que talvez o nosso grupo já estivesse sendo, como é que eu diria, monitorado, né? Não tinha ainda essas câmeras todas, mas as pessoas acho que comentavam, né? Era um grupo muito ativo, a gente queria compreender os problemas do bairro e tudo mais. A gente era muito ativo, assim. E bem na linha das comunidades eclesiais de base, que eu não sei se vocês conhecem, mas de fazer trabalho de base, tentar compreender. Imagina, eu tinha 14 anos. E o fato é que o padre da igreja era super conservador e me expulsou. A mim e mais 4, ou fomos 4 expulsos. Fomos 4. Esse colega mais velho não, porque ele já era seminarista e tal, mas expulsou a gente que estava, né, fomentando a discussão, porque eu queria compreender. Mas aí expulsou. E a gente se fortaleceu com isso, né? Porque aí a gente criou um novo grupo com o nome, acho que era Resistência, né? Alguém fez um desenho que era uma árvore com raízes e tal. E aí a gente se reunia em casa, na casa de outros colegas, nos quintais, né? E aí a gente começou a escrever para os padres da região, para o bispo, e o bispo era um belga, vou chegar lá. E aí... Bom, resultado da história, o padre foi removido daquela igreja, transferido para uma outra região, uma outra cidade, e aí a gente pôde voltar. E aí veio um outro padre, e isso já era, eu pulei dos 14 anos para os 18 já, mas eu fui expulsa acho que com 15 anos talvez. Mas o fato é que mais tarde... tem essa troca de padres, né? E o padre que veio era um diácono e ele era muito ligado à teologia da libertação. Então a gente fez a primeira missa dos quilombos lá com ele e tudo mais.
Mas então eu participava de acho que talvez uma das primeiras organizações não governamentais no Brasil com as características que a gente conhece hoje, né? Na época a gente não compreendia o quanto as ONGs acabaram minando os movimentos sociais, né? Então a gente tinha um trabalho de base, as pessoas mais velhas que eu, né, que já tinha muita formação, então trabalhavam com os trabalhadores rurais, que tem muito lá na região, né? Era uma região de cana-de-açúcar e de pecuária, mas fundamentalmente naquele momento de cana-de-açúcar. Então tinha muitas reuniões com os trabalhadores rurais para falar sobre a precariedade, né, do trabalho deles, da necessidade de terem salários mais justos e etc. Então a gente fazia esse trabalho lá, numa cidadezinha que era distrito de Araçatuba, né? Que era Santo Antônio do Aracanguá. Ó, cidade difícil de falar o nome também. Então tinha essa frente, tinha uma frente que trabalhava com crianças e adolescentes num bairro que tinha sido um bairro de prostituição, né, organizada, e que com a crise econômica e famílias inteiras perdendo renda, eu estou falando dos anos 80, esse bairro, que se chama São José, acabou se tornando um bairro atrativo para essas famílias, porque ninguém queria morar lá, porque era uma região, né, de prostituição. Então os aluguéis eram baixíssimos, a prostituição no bairro tinha caído muito, porque surgiu no Brasil dos anos 70 para cá a instituição motel, né? Então você não precisava mais ter as casas com mulheres nas periferias. E do lado tinha um hotel, do lado do bairro, mas ainda assim tinha casas. E aí as crianças ficavam... Enfim, um trabalho que também tinha uma dimensão um pouco moralista, né? Mas aí, então, eu estava nessa frente e ia para esse bairro São José. E era muito curioso, assim, né? Porque nas casas... das mulheres, né, que se prostituíam, né, e que tinham ali, a grande maioria lá era mesmo para sobrevivência econômica, né? Então elas colocavam uma luz vermelha para as pessoas saberem que ali era a casa em que os homens poderiam procurar, né, por mulheres. Eram só mulheres, era a prostituição só feminina. E nas outras casas tinha uma placa enorme dizendo cuidado, família. Eu achava aquilo impressionante, assim, né, para as pessoas não errarem e não tentarem entrar ali. Mas o fato é que, a partir desse trabalho, a gente criou uma associação que chamava Associação de Ação Comunitária, a AACC. Com estatuto, com tudo mais. E essa associação tinha como objetivo a formação, o trabalho de base. Agora, olhando mais tarde, né, qual era a necessidade da gente institucionalizar as nossas ações? A gente passou a ter essa necessidade porque algumas pessoas que faziam parte da associação precisavam sobreviver, né? Precisavam ter um salário. Para ter um salário, elas precisavam... a gente precisava ter estatuto jurídico e a gente começou a receber apoio de organizações não governamentais europeias, na verdade uma só, e da Bélgica. A Bélgica tinha uma presença muito forte de como é que chamam isso? Missionários, talvez, né? Padres, casais, tal, que faziam aí, que se juntavam à teologia da libertação, às comunidades eclesiais de base, e eram muito presentes na região de Araçatuba, Lins, etc. Então, eu já com 17 anos, já agente comunitária, né? Eu tinha um salário, foi meu primeiro trabalho, por sinal. Foi esse assinado na carteira, né? De fazer esse trabalho de ação comunitária. E aí, num dado momento, a gente recebeu
a visita de alguns colegas belgas, e aí a gente conversando, tal, na linha, bom, e aí, o que você vai fazer, né? Tô terminando o ensino médio, e vai estudar o quê? Esse vai estudar o quê me deixou em parafusos, né? Porque, como eu falei agora há pouco, a universidade brasileira, muito elitista, e a experiência que os belgas tinham era muito diferente da nossa, né? Porque, assim, se você está mudando também, né? O estado de bem-estar social está em crise na Europa, mas à época, se um adolescente dissesse eu vou ser médica, pediatra, é isso que eu quero ser, é isso que ela vai ser, né? Porque o estado de bem-estar social garantia aos estudantes a vaga. Tinha um teste de aptidão para ver se era isso mesmo e tudo mais. No nosso caso, não, né? Os filhos da classe trabalhadora não tinham acesso à universidade. Privada é caríssima. E a universidade pública disputadíssima. A gente não tinha condições de entrar. Aí eu falei, cara, eu não sei, agora eu não sei. E aí, brincadeira de bar mesmo, né? Eu tava com 17 anos, quase 18. Alguém comentou assim, e por que você não vem estudar na Bélgica, então? Eu falei, então eu vou. Brincadeira, né? Na linha, faz um projeto, a gente leva, né? E aí eu fiz um projeto, eu levei a sério a brincadeira, né? Fiz um projeto, mandei e ele foi aceito. Na verdade, mandei para duas, né? Era Ciências da Educação, né? E Serviço Social. Foi aceito nos dois. Mas olhando a minha trajetória e o meu envolvimento, né, com o trabalho de base, eu me identifiquei com o curso de Serviço Social. Então, por isso eu fui para a Bélgica, ganhei uma bolsa. Eu sou a única pessoa que eu conheço até hoje que teve bolsa para fazer graduação. Muita sorte também, né? Porque na prática tinha lá alguém que era parente distante do reitor da Universidade Católica de Louvain, do Louvain-la-Neuve. Aliás, é Institut Cardin. Quando você falou lá, né? Sou formada pelo Institut Cardin. Cardin que está na origem, né, do serviço social, né, do Vejo Gariagi. Então ganhei uma bolsa e fui estudar na Bélgica. Fui estudar serviço social, né? Em 88. Tinha acabado de completar 18 anos, minha mãe deixou eu ir e chorou tanto, tadinho. Mas compreendeu que era importante eu ir. Estava indo no mesmo momento para passar, acho que 3 meses, esse meu colega que eu falei que virou padre, né? Que é o Paulinho. E aí eu fiquei lá de 88 a 93, fiquei 5 anos. Então tem uma relação assim, mas eu voltei a cada ano, 1 ano e meio, né? Para ver meus pais, cada 1 ano e meio. Então foi isso que me levou ao serviço social. E dentro dele a aproximação com o movimento de mulheres. Pioneiríssima! Pensando aqui, né? Sou velha, cara. Além de corajosa, né? Porque, assim, tem muitas barreiras aí, Renata. A barreira da língua, pra mim, até hoje, é a principal, assim. Eu tenho medo de ir nos países sul-americanos, né? Imagina sair, atravessar o continente. O francês é quase que a minha língua materna, assim, uma coisa... Eu aprendi muito rápido, né? Primeiro que você tem 18 anos, não tá com grandes preocupações, né? Segundo que você está mergulhado na cultura e você precisa se comunicar. E a gente tem uma facilidade imensa. Bom, o francês é uma língua latina, né? Parece difícil, mas não é. O meu arrependimento é não ter aprendido o alemão. O holandês não, né? A Bélgica falam 3 línguas. O holandês eu não tenho paciência, assim, para... Mas o alemão, porque, como diria, né? O francês, o Caetano Veloso, né? Está provado que só pode se filosofar em alemão. E a língua alemã é uma das línguas da Bélgica, né? São 3 oficiais: o francês, o holandês, né? O flamengo, e o alemão na região leste do país, que foi a região
que apoiou o nazismo, é bem traumática ali aquela região. E eu passava férias na casa de amigos lá, que tinha um sítio, e aí eles falavam em alemão, muita gente não falava francês, o povo que chegava, era quase que uma comunidade alternativa, assim, né? Mas aí eles traduziam para o francês para eu compreender quando eles tinham que falar em alemão. E aí eu podia ter aprendido, né? Fica do ladinho da cidade chamada Colônia. Aliás, de um lado é a Colônia, onde o Marx passou um tempo. Acho que é lá que tem um busto do Marx, eu não tenho certeza. E do outro lado é em francês, La Calamine, que era onde eu ficava. A gente até brincava, né, de atravessar a fronteira e voltar, assim, porque era 50 metros, né? E as pessoas falavam alemão e francês ali na região. Então eu me arrependo de não ter me tocado da importância, né, do que o alemão faria na minha vida depois. Imagina poder ler o Capital em alemão, né? Já é difícil ler em português, mas assim, eu me arrependo disso, né? Coisa de não ter alguém para me orientar nesse sentido, né? Porque eu estava ali do lado, podia ter aprendido mesmo. E até o holandês, que é uma língua que está morrendo, né? Ninguém fala holandês a não ser na Bélgica e na própria Holanda. Um pedacinho da África do Sul, que ainda tem, né, o africâner, mas é uma língua que não vai fazer falta para ninguém. Já o alemão, por tudo que foi escrito em alemão, né? Acho que, enfim. Então essa foi a minha aproximação aí do serviço social. Já dava uma resenha, né? com vinho, só para ouvir todas essas histórias aí da Bélgica já seria, né, um outro episódio de resenha. Vinho e queijo, não, e tem um episódio que é esse meu amigo, o Remy, então ele reunia muita gente no final do ano, né? Gente de todos os lugares, de todas as crenças, ele reunia, por isso que eu falo, era uma sociedade alternativa. Primeira formação nada, ele estudou serviço social 2 anos, aí o pai dele deixou o sítio para ele foi cuidar das vacas, né? Ele vendia leite, depois ele entrou no Partido Verde e tudo mais, mas numa dessas reuniões de final de ano, tinha lá um cara chamado Gui, foi o Gui? Talvez, não me lembro mais, mas alguém que estava lá. O Gui era um personagem que ele era artista e tinha crises, né? As crises de loucura e tal, e ele saía pintando as paredes da casa. A casa, aliás, foi a fundação dela era de 1606. Lindas histórias da casa, inclusive com terremoto e tudo mais, a gente ficou apavorado. Mas numa dessas, um cara que estava lá, eu não me lembro mais quem foi, falou, vamos até um bar para a gente provocar aqueles racistas que estão lá, porque essa região tem um ódio mortal dos americanos, por conta do final da guerra, né, e os alemães perderam a guerra, a Segunda Guerra Mundial, tal, e aquela região, como eu falei, era uma região de colaboradores, né, do regime nazista. E aí a gente entrou no bar, olha a loucura que eu fiz, devia ter 19 anos. Entrei num bar onde só tinha homens brancos, algumas mulheres, todos racistas, assumidamente, e eu fui lá provocar. Ó, a doideira da pessoa. Bom, óbvio, eles não fizeram nada comigo. Tô aqui inteira, né? Mas olharam assim na linha, você não é bem-vinda. Isso é maravilhosa, Renata. Quando a gente é jovem, ai, isso gente, não é um problema. podia ter morrido, né? Se fosse no Brasil, um negócio desse, sim. Sim. Mas lá eles só me olharam assim. Sabe aquela cena de filme, quando entra de filme de cowboy, quando entra alguém assim, né? E tem aquela porta, você entra com os peitos assim, né? O pessoal olha na linha, você vai morrer? Parecia isso, um filme de cowboy, as pessoas me olhando de cima e embaixo, e eu sabendo que não estava sendo bem-vinda ali, mas fui lá para provocar. E pronto, ninguém me falou nada. Se falou foi em alemão, eu não entendi, né? E aí saí. Ninguém foi me empurrar na linha saia daqui e tudo mais, ficou aquele silêncio. E acho que o meu amigo já era assíduo frequentador, provocador do espaço, né? Então eles não caíram na provocação. Acho que era isso. E não esperavam que, né, entrasse lá uma mulher negra. Eles acharam que eu era americana.
estadunidense, né? Americanos somos todos americanos. E as provocações da Renata ao entrar nos lugares. Eu acho que eu quero pegar esse ponto. Eu acho que você falou duas coisas aí, Renata, acho que eu fiquei pensando aqui. Primeiro, a universidade como lugar branco, o quanto era difícil, o quanto ainda é difícil, né? A classe trabalhadora, as mulheres negras, as pessoas negras estarem nesse espaço, né? E o quanto que nós, mulheres brancas, muitas vezes, isso que a Pri fala, olha, entrei na universidade e tinha uma mulher negra, né? Isso nem passa pela nossa cabeça, né? Porque o tempo todo temos essa representação na literatura, nas referências, nos espaços que a gente está, né? Então, isso é algo que precisamos, enquanto branquitude, também olhar e pautar na luta antirracista, né? E essas suas entradas provocantes nos lugares, né, nos conta também da sua entrada na Unifesp, né, no serviço social, e ali é a única mulher negra ali, né, e de provocar também, aí eu me recordei também do projeto de desenvolvimento acadêmico Abdias do Nascimento, né, que eu pude trabalhar junto, fazer parte desse projeto, foi muito interessante, particularmente para mim, pessoalmente, carreira, e o quanto esse projeto ainda repercute dentro e fora da universidade, né? Então, queria mencionar esse projeto, assim, o quanto ele também foi importante, né? E o quanto a sua presença também, enquanto única mulher negra ali naquela universidade, foi importante, né? Então, queria trazer um pouco isso, assim, para nossa conversa. Sim. De fato, o Projeto Abdias, ele é um marco, né? Eu me lembro da primeira reunião que a gente fez, e eu acho que foi, eu não me lembro, talvez o Daniel, mas alguém comentou que estamos fazendo história, né? Primeira reunião que estava juntando a equipe toda para um pouco pensar as diretrizes, né, como é que a gente ia funcionar. Aliás, foi a única reunião coletiva, né, que juntava todos os docentes, monitores eram monitores e tutores, né, tutores, tutoras. A Ayla foi tutora do campus Baixada Santista. E de fato foi importante, assim, né? Qual era a nossa preocupação? Na verdade, esse projeto ele é resultado de um edital que aconteceu em 2014, ainda no governo Dilma Rousseff, promovido pela CECADI, né? E acho que a gente ficou em 5º lugar do Brasil todinho, né? Então, o projeto foi muito ousado. A proposta inicial consistia em fazer um curso de formação, né, para preparar estudantes que estivessem no último ano da graduação, então preparar estudantes negros e negras para o acesso à pós-graduação, né? Porque a gente sabe que foi aquilo que eu falei, uma coisa é entrar na universidade, a outra é permanecer, e a gente sabe de todas as dificuldades, né, que a maioria dos estudantes negros e negras tem ao entrar na universidade. Então o projeto tinha essa proposta de formação, de dar subsídio para esse estudante. Então ele já era importante porque consistia em pensar, né, em preparar do ponto de vista como fazer uma redação, tentar pensar a metodologia na construção de um projeto de pesquisa, aprender inglês, que é importante, né, que é de ter uma língua estrangeira. Mas, para além disso, o nosso objetivo era também a formação para uma educação antirracista. E a gente conseguiu juntar, acho que 14 docentes, né, que puderam abordar determinados temas, né, no interior do que a gente chamou de uma educação antirracista, né? E esse projeto, acho que é importante dizer, ele só aconteceu também porque a Rayane, que era da coordenadoria, né, foi a nossa pró-reitora de Extensão e Cultura, batalhou para conseguir o recurso, né? Porque o projeto é de 2014, aí teve 2015, né? Toda a dificuldade do governo Dilma Rousseff de funcionar, o golpe em 2016,
E aí a gente estava perdendo os recursos, né? Não tinha a possibilidade mais de ter de concretizar a proposta. A Rayane foi atrás, brigou, e conseguiu. Talvez tenha sido a única universidade do Brasil, eu não tenho certeza sobre isso, mas eu acho que foi, que conseguiu os recursos para implementar o projeto, que era um edital chamado Abdias Nascimento, né, que era para ser uma coisa incrível, e só teve aquela edição nesse formato. Então foi por conta de ter conseguido esses recursos que a gente conseguiu efetivamente colocar em prática a proposta, né? E aí acho que é isso, assim, é da responsabilidade que a gente acaba tendo, né, como sendo a única professora negra, e preocupada, né, com as relações étnico-raciais, e pesquisando e atenta, né, a essa questão, que essa responsabilidade nos leva a impulsionar, né, a tentar fazer coisas que, olhando agora, quando eu olho para trás, eu falo, caramba, eu fiz isso também, né, porque foram muitas coisas, mas que tem a ver com estar nesse lugar, né, e compreender. Acho que tem também a dimensão da compreensão do que significa estar nesse lugar. Eu fui professora da UEL durante 5 anos, né, no curso de Ciências Sociais, a Universidade Estadual de Londrina, portanto, uma universidade pública também. E lá na UEL fiz muitas coisas, assim, né? Dentre elas, fico muito feliz de ver o simpósio Lutas Sociais na América Latina. Aliás, depois vou divulgar para vocês que esse ano vai ter o simpósio. O outro simpósio, Gênero e Políticas Públicas, e tantas coisas assim que a gente fez por lá. Mas a minha questão era feminismo e marxismo. Eu não estudava relações étnico-raciais, eu nem me atentava. Tinha uma professora negra, que está lá até hoje, que a Maria Nilza, que é uma referência, né, se tornou depois, mas eu mesma não estava envolvida com essa questão. Não tinha ainda compreendido a importância, né, de colocar também como um tema fundamental na minha vida, né? Não estou dizendo que todo negro tem que estudar racismo, né? O negro pode ser engenheiro, pode ser, né? Não precisa isso. Mas sendo quem eu sou e a forma como eu me formei e lido com o meu cotidiano mesmo acadêmico, era capenga, digamos, né? Faltava introduzir nesse debate marxismo-feminismo a discussão também, né, sobre as relações étnico-raciais. Então foi um complemento importante e que é processual, né? Foi processo, assim. Então, nesse sentido, estar na Unifesp, sendo a única professora negra naquele momento, me colocou uma série de tarefas que eu encarei como tarefas que precisavam ser realizadas, e foram prazerosas, assim, né? Hoje a gente está num outro momento. A gente tem a Márcia Eurico, que está lá, que está na graduação e já está na pós também. O Daniel Pericles, que está na graduação. O Davidson, que chegou em 2015 no campus, né? E a felicidade de muitos não, porque nós somos poucos, mas de ter alguns professores, professoras que não se declaravam, né, racialmente, e que hoje começam a dizer que são negros, né? Ainda tem casos lá que a gente precisa se debruçar e conversar, mas já tem professoras que mudaram. Isso tem a ver com a nossa presença. Quando eu falo nossa, é nossa mesmo, coletiva, né? De estudantes negros e de reflexões e de ações que existiram tanto no núcleo Reflexos de Palmares, como também no coletivo Ecoa Preta, né? E que vai contribuindo para a reflexão. E também todos os BOs que ocorreram de 2014 para cá, né? No campus Baixada Santista, de estudante preta ter o rosto pintado de branco, das tensões lá com a diretora que manda os meninos, né, da comunidade saírem do espaço lá da informática,
e tantas outras situações, né? E aí isso faz com que a gente problematize, e ao problematizar, eu acho que a gente está também levando uma questão para o curso, né? Não à toa, a gente foi uma das primeiras universidades do país a introduzir ao ser, né, a disciplina Gênero, Raça e Classe, né? A gente, ao fazer a revisão do projeto político-pedagógico, tornou isso importantíssimo. A gente está num outro momento agora, que é a de transversalizar e discutir relações étnico-raciais em todas as disciplinas, né? Isso é um avanço assim, gigantesco, e muitos professoras estão atentos, desde a filosofia, a ética, né, e tudo mais. A gente precisa dar mais avanços, né, avançar mais, mas essa discussão ela está colocada, né? Ela é plataforma da próxima gestão, inclusive. Então, e isso tem a ver com tudo que aconteceu, né? A história vai se moldando a partir desses processos todos, né? Não é linear. Então, para mim é a mesma coisa, assim, de compreender esse meu papel, ou o simples fato de estar na universidade. Eu me lembro de uma menina dizendo isso. Eu estava descendo as escadas lá do prédio central e uma garota negra gritou lá de baixo: "Professora Renata!" Eu olhei assim: eu quero ser igual a senhora, tá? Eu demorei a entender o que ela estava dizendo, né? Mas aí depois ela falou: você é uma referência para a gente, né? O fato de você estar aqui significa que a gente pode fazer, né? Que a gente tem condições de. Porque, de fato, quando a gente olha, e voltando lá, né, para a história oficial, a gente aprende que a gente é subalterno, que a gente não tem condições, que a gente não consegue escrever, que a gente não sabe escrever, que a gente não sabe isso, não sabe aquilo. E a gente está contribuindo para que outras mulheres negras, né, outras mulheres pretas, tenham essa referência. É possível, né? Da minha família todinha, isso eu não falei, eu sou a primeira pessoa a ter um curso superior, né? Hoje já tem vários, minha irmã, os meus sobrinhos, primos e etc, né? O Brasil mudou muito de 2002 para cá, né? Acho que é importante dizer isso. Acho que as políticas de ações afirmativas, por mais problemáticas que elas sejam, porque a gente queria que fosse muito mais, né? Mas ela já provocou mudanças significativas. Você entrar na sala de aula de um curso de medicina da Unifesp, né, o mais elitizado que se tem, e saber que 50% que está ali veio de escola pública, ou entraram pelas cotas raciais, é uma mudança assim que não tem, né, sei lá, há poucos anos a gente jamais imaginaria que isso seria possível. E com uma outra mentalidade sobre o que é o SUS, né, porque frequenta o SUS, porque mora nas periferias, né. Agora a gente precisa mudar a mentalidade dos professores. E é muito interessante esse teu lugar, né, de visualizar tudo isso, essa mudança, né, porque entrar numa universidade, quando você entrou, dessa forma, né, pioneira, até hoje em dia já é difícil a gente fazer esse tipo de programa, e ver essa mudança gradual, né, na universidade, essa ocupação preta, assim, lenta e vindo, e agora ocupando a pós-graduação, é um lugar de visualizar a história muito interessante. E eu queria perguntar para você, fazendo também esse processo histórico de... você falou da importância do projeto Abdias, e a gente sabe também da importância do reflexo para quem, como você falou, né, entrar na universidade e se deparar com esses espaços. E aí agora, mais recente, a gente tem também esse evento que foi histórico para o serviço social, que foi o simpósio de relações raciais. A qualidade da produção, a diversidade da discussão, né, na categoria sobre essa temática, como hoje a categoria, os estudantes e até os profissionais já estão tendo análises muito, muito potentes e
produzindo um conhecimento com diversas referências que a gente já tem hoje, né? Já falando sobre Abdias, já falando sobre Clóvis Moura, a Márcia Eurico, a Lélia, a Beatriz Nascimento, você. Então, é muito interessante todo esse processo que a gente, enquanto militante, para a gente é muito lento, né? Porque é isso, é esse, como você falou, esse processo educador do movimento negro, que não é no nosso tempo, né? Não é na velocidade que a gente gostaria, mas é o nosso papel, né? Mas a gente está avançando, e isso conforta a gente. E aí, com base nisso, também já encaminhando já para o nosso final, aí a gente queria perguntar para você, com base em toda a discussão que a gente fez até aqui, o que seria para você uma praxis preta? Ai, assim, eu acho que é o que vocês já estão fazendo, né? Eu tô muito mexida com essa coisa do quintal, né? Eu acho que a praxis preta significa para mim pensar numa transformação social que leve em consideração as nossas pautas, né? E essa é uma discussão que as mulheres negras vêm fazendo há bastante tempo, a Priscila sabe disso porque estudou isso, né? A praxis preta eu acho que tem a ver, e aí pensando na profissão, acho que tem uma relação direta com a formação, é nosso papel enquanto docente promover uma educação, né? Que parta dessa, já vou até utilizar o termo aqui, que parta dessa praxis preta, que é o fazer concreto para mim, né? E que se estenda para a intervenção profissional, assim. Então, pegando a nossa profissão. Ao lado disso, né, a gente que está numa perspectiva marxista e de transformação social, é discutir com a base. É discutir com a base essa perspectiva sem adiar para depois, para um segundo momento, o debate, seja ele étnico-racial, seja ele um debate sobre a divisão sexual do trabalho, né, sobre as hierarquias de gênero que eu acho que está imbricado, né? Acho que a gente precisa avançar nessa perspectiva da imbricação gênero, raça e classe, né? Que estruturam as relações sociais. Então, a praxis preta, para mim, ela tem essa dimensão do fazer, né, da concretude do cotidiano, seja ele acadêmico, porque é importante, né? Tem gente que acha que academia não é fundamental, claro que ela é um detalhe, mas é um detalhe importante, porque é a academia que tem produzido conhecimento, né? Por mais que na nossa tradição, e é fundamental a gente falar disso, o conhecimento ele não se dá apenas na academia, né? Falei para vocês das minhas tias, da minha avó, né? E isso é saber, são espaços de saber, são produções também de conhecimento, mas a academia é um espaço em disputa. Essa academia precisa ter a nossa cara também, né? Então, nesse sentido, essa praxis preta, para mim, é imprimir na academia e fora dela, mas vamos pensar a academia, mas imprimir na academia essa reflexão conosco, né? Não sobre nós, mas conosco. A gente tem muito a dizer sobre o que a gente quer e como a gente quer essa academia, né? E aí eu acho que isso passa por uma construção constante e não perder de vista que esse não é um fim em si, né? A nossa tarefa fundamental é construir um outro tipo de sociedade, mas construir um outro tipo de sociedade implica pensar aqui e agora, né? Em acabar com o racismo, com o machismo, né? Com o capitalismo, com a violência patriarcal, né? Eu acho que é aqui e agora. A gente tem experiências anteriores de que primeiro a gente transforma a sociedade, né? Muda a estrutura material, digamos assim, e depois a gente pensa nas questões relacionadas a gênero, né? As chamadas questões específicas
das mulheres, dos negros, de determinadas nacionalidades, de determinadas etnias, né? E a gente já sabe que esses processos foram completamente equivocados. A gente está num outro momento em que é possível, no interior da luta de classes, né, abordarmos o fim do racismo, o fim, né, do patriarcado e, obviamente, do capitalismo, mas está junto, está imbricado, né? Não é um primeiro, depois o outro, é ao mesmo tempo. Então, praxis preta, para mim, é levar em consideração esse fazer, né, constante com vistas à transformação social, mas colocar na pauta, né, colocar na ordem do dia o fim do racismo. Nossa, excelente, assim, vou fazer eco aos comentários da Ayla aqui no nosso chat. Maravilhosa, 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 Renata. Você ser a primeira pessoa, né, estar aqui conosco não é à toa, né, e a gente quer, infelizmente, dizer que a gente está aqui há mais de 1h30 nessa conversa deliciosa. Esse café sucesso que foi, né? Esse momento contigo. E tentar sintetizar um pouco, né, do que foi essa conversa, do que foi esse acúmulo que você trouxe para nós e a importância da tua trajetória, do teu legado para a nossa categoria, para a nossa profissão, para os nossos estudos, né, e para a nossa vida, porque aqui nós tivemos o contato com a Renata, né, que não é a professora, que não é acadêmica, mas que é esse ser humano incrível, que a gente teve a oportunidade, e para ti toda a nossa gratidão por essas horas de afago, né, de troca e, enfim, de tudo que você pôde nos proporcionar. Quero exaltar, né, a importância de mulheres negras na nossa vida. Você é uma delas, né? Mas quero exaltar aqui a resistência, né, de mulheres negras que num país que nos violenta diariamente, que arrastam Cláudias pelo asfalto, que matam Luanas, Marias, Marielles, né? A gente te referencia, a gente reconhece a tua luta e reconhece a tua trajetória. Então, nesse momento, quero já, caminhando para o final, te fazer uma femenagem em nome do Pod Praxis Preta, mas uma femenagem que contou com a participação belíssima de Tamires Nascimento, nossa Tami. Tô quase chorando aqui já. Ah, imagina! Tami Tagná, sua ex-aluna, né? Orientanda também do mestrado, e que nos agraciou com um cordel em tua homenagem. E eu quero fazer a leitura aqui, espero que eu consiga estar à altura do texto, mas a gente vai te mandar. Quero agradecer imensamente, Tamires. Vai ouvir, Renato, porque está lindíssimo, belíssimo, e ele acho que transpassa um pouco de toda a gratidão que a gente tem nesse momento, né? Então, nesta manhã de sábado, gostaríamos de homenagear uma preta quilombola que do primeiro podcast veio participar. O que ela representa é importante falar. Muita luta, resistência, beleza existe em seu caminhar. Sendo ela a primeira profa preta do curso de serviço social. Unifesp Baixada Santista escancarou o racismo institucional. Pensa numa mulher porreta. Por onde ela passa, tudo se movimenta. Machistas, racistas, nem tenta. A sua presença é representatividade dentro e fora da universidade. Aprendemos com ela que mesmo numa sociedade racista, que intelectual negra podemos ser. Você nos inspira, não desista. A sua existência queremos agradecer. Renata de Oxum,
prazer em te conhecer. Nossos passos vêm de longe, essa certeza iremos carregar. Encontro ancestral como esse, para a vida iremos levar. Gratidão, Renata, gratidão. Camélia da Liberdade, esse é o nome do cordel para você. Tô chorando aqui, mas obrigada, acho que vocês são... Nossa! Lindíssima! Bom, Tamires sabe que é uma referência para mim, vocês são, então assim, é recíproco, né? E fico muito feliz de ouvir esse cordel, assim, agradeço muito, gente. Obrigada mesmo. A Camélia da Liberdade, obrigada. Nossa, Camélia da Liberdade. Bom, então é tudo isso, né, gente? É sobre tudo, né? Sobre nós, por nós, né? Então, Renata, a gente agradece imensamente a tua disponibilidade, estar aqui hoje, dividindo um pouquinho do seu tempo, por essa partilha, né, de tanto conhecimento, da sua trajetória, da sua luta em resistir nesse espaço que é tão hostil, né, que é o espaço dessa academia ainda tão embranquecida para nós, mulheres negras, que ainda tem a questão do machismo, do racismo, né? Então, você, Renata, é uma referência para nós e a gente agradece para vocês, né, também que ficaram ouvindo a gente até aqui. E a gente continua agora esse debate, né? Agora tem a segunda parte nas redes sociais. E continue com a gente ouvindo os próximos episódios. E esse foi o podcast Praxis Preta. Obrigada, Renata. Obrigada, gente. Estou aqui emocionada ainda. Parabéns a vocês. Vida longa ao Praxis Preta. E seguimos. Arrasane! Obrigada! Maravilhosas! A coisa ficou pretíssima.